Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Me dê um joinha aí quem está me ouvindo bem. É um prazer ter vocês aqui nessa noite. Eu preparei com tanto carinho para vocês que querem saber mais sobre alfabetização. Nós vamos aguardar uns minutinhos, tá bom? Enquanto as pessoas vão entrando. Escrevam para mim de onde vocês são, qual cidade. É muito importante nós, enquanto educadores, quem é educador ou quem é pai de aluno, é muito importante a gente sempre estar em busca de conhecimento. Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo, me acompanhando nessa live 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alfabetização. E tem grandes surpresas. Se você ainda não está lá no meu Telegram, no final da live ela vai ficar gravada. Nós vamos deixar aqui o link para você clicar e entrar no nosso canal do Telegram. Se você não tem Telegram, não tem problema, tá bom? Deixe o seu e-mail aqui nos comentários que eu envio o material para você por e-mail. Aí, muito bem, todo mundo falando, me ouvindo bem. Da Bahia, Fabiana da Bahia. Ana Lúcia, do Piauí. Obrigada por vocês estarem aqui me prestigiando, tá bom? Que bom, todo mundo me escutando bem. Então vamos iniciar então a nossa live. Olá de Marajó, de Lene, lá no Pará. Sejam bem-vindos todos vocês, tá bom? Então vamos lá? Então nós vamos dar início à nossa live 1 da nossa semana da alfabetização sem segredos. Eu deixei para vocês aqui o meu link da minha página, que é tatianesantos.online, e o meu link do meu Instagram, Tati Han. Quem quiser me seguir lá pelo Instagram, eu faço uns vídeos, posto algumas dicas e sempre comunico por lá sobre o material, sobre as aulas que vão ter, tá bom? Sobre o curso. Ó, Daiane de São Paulo, Eudilene Educadora, Cleidina de Petrolina, Pernambuco, Cristiane do Maranhão. Sejam todas e todos muito bem-vindos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o meu curso ASS, Alfabetização Sem Segredos. Por que é sem segredos? Porque todo mundo que vai ensinar, ensina atividades, ensina alguns itens, e o meu curso é muito mais do que isso, é muito mais do que ensinar atividades de alfabetização. É muito mais do que falar sobre consciência fonológica, é muito mais do que falar sobre metodologia. E eu vou falar com vocês hoje e amanhã a respeito deste curso. Bem, quem sou eu? Quem é você, Tatiane Santos, que apareceu do nada no meu Instagram, no meu Facebook, que apareceu um anúncio e eu me interessei? Vou falar um pouco sobre mim para vocês. Bem, meu nome é Tatiane Santos Batista. Muitos me conhecem como Tati. Desde o meu início da minha jornada pedagógica, eu sou conhecida como Tia Tati. Então, tenho muitos alunos aí que me conhecem como Tia Tati. Eu iniciei a minha jornada como professora aos 13 anos. Na verdade, eu cresci dentro de uma escola. Falei sobre mim, falei sobre minha família. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 19 e um de 13. O meu filho mais velho foi eu quem alfabetizei por este método. O meu filho mais novo não foi alfabetizado por mim, mas foi pelo mesmo método. E vocês vão saber um pouco mais sobre esse método. Enquanto professora, eu cresci dentro de uma escola. A minha mãe, Maria Aparecida, que é minha
inspiradora, que é a minha motivadora, que é a mulher assim que me mostrou o que é ser uma pessoa de fibra, de garra, que luta pelo que quer. E a minha mãe, ela tem uma escola há mais de 30 anos, então eu cresci dentro dessa escola. E aos 13 anos eu iniciei dando aulas de inglês nas turmas, aulas de inglês básico, ensinando cores, números. Eu tinha um pouco mais de conhecimento e eu aproveitava esse momento para conhecer um pouco mais sobre didática. Então eu cresci vendo minha mãe corrigindo o caderno de plano, rodando tarefinha no stencil. Quem é das antigas sabe do que eu estou falando. E assim, aos 16 para 17 anos, eu peguei uma turma no final da alfabetização, eu já estava alfabetizada, a professora precisou sair da escola, e eu peguei essa turma para terminar assim, só a parte de produção de texto, ortografia, e ali eu iniciei. Aos 20 anos, eu realmente iniciei mesmo dentro da sala de aula. Eu tenho experiências tanto em educação infantil, como nas séries iniciais do fundamental. Caminho bem sobre todas essas turmas e sou apaixonada. Como professora, eu já tentei fugir um pouco, já tive outras profissões, já fui empreendedora em outras áreas, porque eu sou formada em processamento de dados e em pedagogia. Eu tenho pós-graduação em docência no ensino superior e tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia. Mas chegou um momento que eu percebi que não adiantava fugir. Essa aqui é a minha carreira, é o que eu faço com amor, o que eu sei fazer e amo o que eu faço. E de onde vem o sonhadora? Eu me peguei pensando em como fazer diferente além da sala de aula. E o que me motivou a isso? Qual foi a minha motivação? Primeiro, durante a pandemia de 2020, que foi um momento muito crítico para nós educadores, para nós escolas, quando podíamos imaginar que no início de 2020 nós teríamos nossas escolas fechadas, as nossas salas de aulas fechadas, teríamos que nos reinventar do dia para a noite. Pelo menos aqui, de repente, simplesmente fechamos a escola e aí? Como que nós vamos auxiliar esse aluno? O que vai acontecer? E eu fiquei assim muito preocupada com o aprendizado e comecei a estudar estratégias. E eu tive duas preocupações, porque eu sou coordenadora atualmente. Então a minha preocupação era como auxiliar os alunos e como dar suporte para as professoras, que muitas tiveram emocional muito abalado, porque não sabiam como fazer. Outro item que me motivou muito foi a preocupação com os pais, com os filhos, e as famílias, como que elas vão auxiliar essas crianças, elas não vão poder perder o ano. Até então, no início, era uma semana, 15 dias, e passa para um mês, e aí já essa questão de fazer pelo WhatsApp, mandar atividade já não era o suficiente. Começamos a gravar aulas, entendeu? E aí, foi aonde eu tive que, junto com a outra coordenação, pensarmos em novas ferramentas metodológicas, em novos recursos. Começamos a gravar aula, a ensinar as professoras a como gravar aula. Passamos de coordenadora a editora de vídeo. Então, assim, tudo isso me motivou a ser diferente. Porque o ano de 2020, o que ele trouxe para nós? A educação, ela não precisa ser somente dentro da sala de aula presencialmente. Olha, eu chego, me arrepio quando eu penso na nossa preocupação com a nossa turma do primeiro ano. Como alfabetizar? Será que vamos alfabetizar? Será que essas crianças vão sair lendo no primeiro ano? Como será? E eu posso dizer assim, ó, que foi um ano de vitórias, apesar de tudo. Nós conseguimos alfabetizar a turma 100%. Claro que cada criança no seu tempo, mas 100%. A voz está trêmula. Espera aí, será que é o microfone? Estão dizendo que a voz está trêmula, amor.
um pouquinho para ver se mais alguém me responde. Vocês que estão me ouvindo, a Eliana diz que minha voz está trêmula. Para todo mundo está trêmula? Me responda aí no chat. Ao vivo é assim, a gente tem que ir se adaptando. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá bom? Ah, então tá, vamos continuar então, né? Eu aqui na minha empolgação. Gente, ó. Ah, mas alguém falou que está trêmula. A gente modificou aqui algumas configurações, tá bom? Pode ser a internet, viu? A velocidade da internet às vezes interfere mesmo. Sim, está trêmula. Sim, tá todo mundo falando que está trêmula. Mas vocês estão me compreendendo? Ah, dá para ouvir. Ok. Vou tentar falar mais devagar para vocês me ouvirem melhor, ok? Se você está gostando da aula, dê um like aí no meu vídeo, hein? Me ajude aí no YouTube, porque o YouTube, ele vê se vocês estão gostando ou não, tá bom? Então, vamos lá. Então, durante a pandemia, né, eu precisei auxiliar os meus professores. Ensinar eles como fazer um slide, como gravar uma aula, porque nós iniciamos com as aulas gravadas. Ah, ok, obrigada. Estamos iniciando com as aulas gravadas e depois iniciamos com as aulas online. Então foi um processo. Eu vi professores chorando, eu vi professoras desesperadas, eu vi professoras querendo abandonar. E eu sempre dizia, não desisto de vocês, vocês são capazes. Se outras escolas fazem, nós também podemos fazer, nós vamos fazer. E assim, eu quero convidar você, se vocês estão vendo aí meu slide, seja um professor gato, não é para você ir toda emperiquitada para a sala de aula, não. Seja uma professora gata, seja um professor gato. Gato? O que o gato é, gente? Curioso. Seja curioso. Entenda como acontece o processo. Se alguém é capaz de fazer em sala de aula, você também consegue fazer. Desculpa, você também consegue fazer. Então, seja um professor gato, seja uma professora gata, seja curiosa, entenda o que está acontecendo. Eu quero me alfabetizar? Como alfabetizar? Como esse aluno aprende? Porque na faculdade nós aprendemos as didáticas, as metodologias, mas não temos uma aula de neurociência para nos mostrar como esse aluno aprende, como esse cérebro aprende. E eu vim trazer para vocês este método que auxilia os nossos alunos a aprender de forma lúdica, de forma prazerosa, tá bom? Então, o que você precisa saber? Você precisa entender o processo, precisa entender como acontece esse processo. Como que essa criança aprende, qual é o passo a passo? Isso você precisa saber. Você precisa planejar. Para alfabetizar, precisa de planejamento. Na verdade, não só para alfabetizar, né, gente? Para tudo na vida precisa de planejamento, mas dentro de uma sala de aula, sem planejamento, impossível. Precisamos planejar. E esse planejamento depende das minhas metas. Eu preciso entender qual é a minha meta para o ano. Se eu dou aula para uma turma de primeiro ano, qual que é a minha meta para essa turma de primeiro ano? Se eu dou uma aula para uma turma de quarto ano, qual que é a minha meta para essa turma de quarto ano? O que eles precisam saber até o final do ano? Isso se chama também um currículo, né? A escola tem um currículo, a gente precisa saber qual que é a meta. E a meta do primeiro ano, pelo menos aqui, na minha escola, na escola onde eu trabalho, a nossa meta do primeiro ano, é que as nossas crianças aprendam a ler,
e a escrever. Porque a criança que lê e escreve, ela aprende qualquer disciplina. Claro que ela tem dificuldade, às vezes, em matemática, em ciências, mas ela sabe ler, ela sabe escrever. Então, ela vai embora no processo de aprendizagem, ela não vai ter dificuldade. Tá bom? Então, nós precisamos de metas, nós precisamos de uma avaliação. Como assim uma avaliação? Uma avaliação para a gente entender como o meu aluno está reagindo ao meu aprendizado. Quando a gente fala em avaliação, algumas pessoas entendem que a avaliação, não vou dizer as professoras, que eu acredito aqui que nós somos todas gatas, curiosas, e sabemos que a avaliação não é para punir aluno. Mas quando a gente fala avaliação, é uma palavra assim tão forte, parece assim, ai meu Deus, a gente fala avaliação para os alunos, eles chegam tremem. Mas a avaliação nada mais é eu entender se o que eu estou querendo repassar para o meu aluno, né, se a minha mediação para esse aluno está sendo eficaz. Entender também se não está sendo eficaz, onde é que eu vou intervir. É na minha didática? É no meu aluno que está tendo alguma dificuldade? Nós precisamos entender o processo. O primeiro item que eu coloquei, entender o processo para podermos intervir. Então, a avaliação ela serve para isso. O que mais nós precisamos saber? Nós precisamos saber sobre a turma, sobre a criança. Eu estou falando muito direcionado aqui para educadores, mas você, enquanto pai, que também quer alfabetizar seu filho e auxiliar o seu filho, se encaixa também aqui, tá? Também seja um pai curioso. Se você está aqui, você já é um pai gato. Ou uma mãe gata, já está curiosa, querendo saber como é o processo. Então, nós precisamos conhecer a nossa criança, porque a criança, ela traz a bagagem dela com ela. Essa criança, nós precisamos entender como é a família, com quem ela mora, se essa criança, como foi o ano escolar anterior, né? Nós precisamos fazer aquela avaliação ali inicial para entender o que esse aluno já sabe, quais são as habilidades que ele sabe, quais são as habilidades que ele precisa adquirir. Correto? Todo mundo concorda comigo? E para isso existem as hipóteses de escrita. Quem já ouviu falar nas hipóteses de escrita? Hipóteses de escrita. Como que essa criança está codificando a escrita? Em qual fase? Emília Ferreiro, nossa grande conhecedora aí dessa área da alfabetização, que escreveu um livro falando sobre as fases de escrita. E na alfabetização é importante que nós façamos a sondagem de escrita para entender onde o meu aluno está, em qual fase ele está, para preparar material e uma aula e um planejamento para ajudar esse aluno a avançar para a próxima fase. Se eu não entendo em qual fase o meu aluno está, como vou poder intervir? Como vou poder auxiliar este aluno? Então, é muito importante que nós façamos essa avaliação de hipótese de escrita. E outra coisa que vocês precisam saber, como intervir. Não adianta eu saber em qual fase o meu aluno está e não saber como eu vou fazer a intervenção para ele avançar a fase, para ele ir para a próxima fase. Então, nós precisamos entender o processo, avaliar e saber sobre intervenção. Vamos continuar? Então, vamos lá para o nosso tema da live de hoje e de amanhã, o meu curso Alfabetização Sem Segredos. Tati, o que é o curso Alfabetização Sem Segredos? Gente, o método Alfabetização Sem Segredos, ele é um método adaptado de um método antigo, um método fônico, chamado Casinha Feliz. Este método da Casinha Feliz, ele é um método que é usado há anos e que, assim, ao longo dos anos, ele foi esquecido devido a outras metodologias que foram surgindo,
né, outras formas de alfabetizar, e não são todas as pessoas, não são todas as escolas, tem muita pessoa que nem nunca ouviu falar no método Casinha Feliz. Ele é um método fônico. Nós usamos lá na escola desde o início da escola. Então, assim, desde 1991. Ele fala sobre os fonemas, sobre os sons. E ele tem um sucesso, gente, ele tem um sucesso que é lindo de se ver. A criança aprendendo através de uma história maravilhosa. Através do concreto, porque ela tem as imagens de forma concreta que nós fornecemos para a criança. Essa história, ela tem um enredo, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um final. Então, essa história, toda letra é um personagem, desde as vogais até as consoantes, inclusive as dificuldades. Todos eles são personagens. E é uma história assim, que envolve, porque a criança no primeiro ano, ela está por volta aí dos 6, né? 5, 6 anos. Então a imaginação dela é um motor assim que alavanca a alfabetização, porque ali ela imagina. E você pode usar tantos recursos, tantos recursos. Antes da pandemia, eu não imaginava em alfabetizar de forma online, pelo método. E o ano passado eu vi que sucesso que foi, que sucesso. Porque, gente, você tá ali assistindo, né, um filme. Você não entende a história? A nossa criança tá ali assistindo você contar uma história. Ela tá ali imaginando. E nessa imaginação você vai introduzir os fonemas, os sons, e ela vai entendendo como formar esses sons, como agrupar esses sons. Ah, meu pai me dando um oi aqui, ó pai. Obrigada aí por me prestigiar. Então, gente, é maravilhoso o processo. Vocês vão adorar. E é um processo que é rápido. Ele dá autonomia para a criança, porque desde as primeiras lições, a criança ela vai entendendo como ler, e ela vai se empolgando. Claro que é um processo. Claro que não é dormir sem ler e acordar lendo, não. Como eu vou falar novamente, é um processo. E você precisa dominar esse processo, saber qual que é o próximo passo, fazer as leituras diárias, entender se aquela criança compreendeu o que você quis contar. Porque entender a compreensão da criança é 50% do caminho. Igual aqui, eu sempre estou perguntando para vocês, estão me escutando? Estão me entendendo? E isso é muito importante. Você entender se o seu aluno está compreendendo o que você está falando. Se não está compreendendo, mudar a didática. Então, o processo de alfabetização sem segredos é maravilhoso por isso. Ele traz toda a autonomia para a criança. Ele associa, eu vou dar um exemplo para vocês. As vogais, elas não são somente umas vogais. As vogais, elas são as nossas amigas. Elas são as amiguinhas que vão chegar para ajudar no processo de alfabetização. Lógico que a gente não fala processo de alfabetização para criança. Mas a gente já começa a fazer todo um preparo, toda uma motivação. É muito importante que a gente faça reuniões na verdade, mas pelo menos a primeira reunião com os pais para explicar sobre o método, porque não é um método conhecido, então, e não é só por não ser conhecido, para a gente envolver a família no processo. Porque senão a nossa criança vai chegar em casa fazendo ali aquele barulhinho, que é o barulhinho dos fonemas, e pode um primo, um irmão, alguém escutar e inibir aquela criança. Falar, nossa, que som estranho, o que você está fazendo aí? Não está fazendo atividade, não? Então é muito importante que a gente prepare os nossos pais para que quando nós formos introduzir, fazer as primeiras lições, eles saibam o que vai acontecer. E mais uma coisa, nós fazemos uma festa com essa chegada. É uma festa, então nós fazemos toda a motivação.
Nós falamos que vai chegar muitos ajudantes para ajudar a criança a aprender a ler. Nós montamos, quando a gente faz presencial, nós montamos a sala com balão, nós temos um bolo. Então, assim, é toda uma expectativa. Então, vou dar dica para vocês, como acontece. Primeira sondagem de hipótese de escrita, certo? Já conheço a minha turma ali. Faço adaptação de ambiente para a criança começar a se adaptar com os colegas e com a professora. E depois começa a motivação para a chegada das amiguinhas, para a chegada das ajudantes. E é aí que eu vou motivar eles vão... Eu escuto muita mãe falando assim, nossa, meu filho todos os dias dorme e acorda sonhando com essa festa, sonhando com a chegada de gente. Vai chegar quem aí, tia? Tia, quem vai chegar na sala? Ele disse que vai chegar uns visitantes. Quem é? É alguém diferente? Não, não é. É alguém que eles talvez até já conheçam, mas vão conhecer de uma forma diferente. E nas aulas online, você pode contar essa história na aula online, ou você pode também gravar. Porque quando você grava, aquela criança pode assistir várias vezes a história. O ano passado, todas as lições, nós gravamos as lições e nós enviávamos para os pais, para a criança assistir antes da aula online. Porque a aula online eram 2 horas, então assim, era muito rápido. Então, se a minha criança já assistia o vídeo antes, ela já vinha preparada e quando eu fosse falar para ela sobre o assunto, ela, nossa, tinha assistido o vídeo. E a gente via assim a diferença da criança que assistia no vídeo, e já tinha assistido o vídeo antes, e aquela criança que não tinha assistido, por inúmeras questões, que não vem ao caso. E aí a gente começou a trabalhar essa criança com essa história, e eles iam aprendendo assim, assim, a olhos vistos, era muito bom. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que assim, especialistas em crianças com autismo, ouvi já tive muito laudo de crianças com déficit de atenção, às vezes uma falta de maturidade, o próprio médico indicar o método fônico. Agora você imagina, se o método fônico já é indicado para quem tem dificuldade, e se esse método vem acompanhado de imaginação, história, tudo que a criança gosta, imagina o sucesso que não vai ser na sua turma. E eu quero saber se vocês querem saber mais sobre este curso. Porque amanhã eu vou contar a primeira lição ao vivo para vocês. Vou trazer os personagens, vou mostrar para vocês como é contar para a criança essa história, como é o início. E mais, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal do Telegram, que esses slides eu vou disponibilizar por lá. Ou deixe um e-mail nos comentários aqui para mim, que eu envio para vocês pelo e-mail. Na minha página, tatianesantos.online, você também pode fazer o cadastro por lá, que lá eu consigo ter o acesso e te mandar também esse slide, ok? Eu enviei também avaliação diagnóstica, de leitura, de escrita por lá, pelo meu grupo do Telegram, tá? E eu quero saber o seguinte, alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer fazer alguma pergunta para mim? Pode digitar aí no chat que eu vou responder, tá bom? Eu não vejo vocês, mas eu leio tudo que vocês escrevem para mim. Estão gostando? Estão curiosos, meus gatos e gatas? Ai, curiosíssimo é ótimo. Silene disse aqui. Ah, Raquel, anotado, viu? Vou deixar aqui anotado o seu e-mail. Ah, show, filha. Obrigada, mãe. Janete falou que era do Piauí. Todo mundo bem curioso para saber sobre essa alfabetização. E, gente, é assim, o curso, ele tem etapas.
Uma coisa que eu quero deixar bem assim, explicadinho para vocês, é que eu não vou dar um curso para vocês, onde você vai chegar lá, eu vou falar de assuntos que vocês já podem ter no YouTube ou em qualquer outro lugar, não é isso. O meu curso, ele é um passo a passo. Eu vou falar para você toda a metodologia, todo o planejamento, todas as atividades que vocês vão trabalhar com seus alunos. Vou disponibilizar tudo em PDF, esse material é seu. Eu vou explicar a fundamentação, né? A fundamentação. E depois vai ter um vídeo onde eu vou contar a história como se eu estivesse contando uma história para uma criança. Então eu vou ali contando a história, um vídeo todinho eu contando a história como se eu tivesse alunos ali. E assim, não tem nada melhor do que aprender vendo, né? Vocês vão me ver contando a história. E essa história ela pode ser adaptada para qualquer realidade. Então, eu dou aula numa escola pública, ok. Escola particular, ok. Uma escola rural, ok. Online, ok também. Quero a aula gravada, ok. Sou professora de reforço, ok também. Então, assim, se adapta a qualquer realidade. É um método que o meu curso, ele traz tudo detalhado, passo a passo. Você vai fazer a primeira lição, você vai fazer a segunda lição, eu tenho uma reflexão para você, eu trago para você as dificuldades que geralmente nós enfrentamos nas primeiras lições, eu vou tirar a dúvida, vou ter suporte, tá? Vocês vão ter suporte durante um ano de tira dúvidas. No curso Alfabetização Sem Segredos, nós temos mentoria em grupo, que é o momento onde eu tiro todas as nossas dúvidas, tá bom? Então é isso. Gente, nós já estamos aí com... também lembrando aqui, vocês que são pais também, que querem aprender o curso para poder ensinar a sua criança a alfabetizar, perfeito. Você não precisa ter nenhum conhecimento da área educacional. Você não precisa ser professor, pedagogo para ensinar o seu filho, não. Tá? Você vendo o meu curso, você vai ensinar seu filho a ler. E você que tem um filho, por exemplo, numa instituição ou em algum lugar que você vê que ele não está progredindo e você quer auxiliar, meu curso vai ser para você, pais, professores e alunos de pedagogia, porque a gente sabe, né? Quem é professor aí sabe. Faculdade não faz professor. Faculdade dá muito embasamento teórico. Não que a faculdade não te dê diferença, te dá toda a diferença. Porque você sabe a teoria, você sabe a fundamentação, você sabe tudo o que você precisa saber para te dar suporte para trabalhar. Mas a prática, a realidade de você entrar dentro de uma sala com 10, 15, 20 e hoje não, né? Mas antigamente até 30 alunos é outra realidade. E esse método serve para você em qualquer dessas realidades. Pais, alunos, professores, tá bom? Gente, nós estamos com 33 minutos já aí de live. E eu vou encerrando por aqui e convidando vocês para amanhã, onde eu vou dar a primeira lição do curso, tá? Hoje a gente está fazendo a primeira transmissão, então assim, trouxe para vocês o embasamento do que eu precisava. Amanhã eu vou falar sobre a primeira lição, eu vou contar a história para vocês. Vai ser muito interessante. Vocês entrem no canal do Telegram. Quem tiver no canal do Telegram vai ter um super desconto do curso. Amanhã eu vou falar mais sobre essa questão do desconto, sobre os bônus, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã, neste mesmo horário. Eu quero ver quem vai ser o meu professor, o meu pai, mãe, minha professora gata e gato, que vai estar aqui comigo amanhã para aprender a contar uma historinha maravilhosa. Meu material está até aqui já separadinho para contar a história para vocês. Eu espero vocês amanhã. Quem estiver no grupo do Telegram, eu já vou disponibilizar agora lá os slides, tá bom? Vai guardando esses arquivos que vão ser importantes para vocês, tá? Então, tá bom, vocês estão gostando muito, eu estou gostando mais de ter vocês aqui. Um grande beijo.
A aula vai estar disponível. Boa pergunta, Érica. A aula 1 e 2, que é de hoje e amanhã, vai estar disponível, mas não é para a vida toda, tá? Vai estar disponível aí o final de semana, para quem não conseguiu assistir ou quem quiser voltar para tirar alguma dúvida ou entender alguma coisa, vai estar disponível somente no final de semana. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Eu espero vocês amanhã 8 horas, tá bom? Entrem no canal do Telegram, estejam aqui amanhã para ganhar aquele super desconto que eu falei agorinha. Um beijo!